Olá, eu me chamo Giane Dantas, sou advogada, especialista em direito médico, aqui em Santarém, no estado do Pará, e eu fui convidada pelo Verbo Jurídico para participar deste congresso maravilhoso de direito médico. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, me senti lisonjeada em poder repassar para vocês um pouco da experiência que eu estou tendo durante a pandemia, né, na defesa dos médicos, e eu espero que vocês gostem da nossa aula, porque realmente aqui vocês vão ver casos práticos e momentos difíceis que nós estamos enfrentando durante a pandemia. E foi pensando nisso que eu escolhi o tema Direitos dos Médicos durante a Pandemia. Mas por quê? Todos os médicos já têm direitos. Vocês sabem, muitos de vocês já sabem quais são os direitos dos médicos. Mas durante a pandemia, nós observamos uma mudança e uma especial preocupação quanto à proteção dos profissionais da saúde. Nós chegamos a um momento que não existia equipamentos de proteção individual para todos os profissionais. Nós já vínhamos com o histórico, né, da China, da Itália, com toda aquela preocupação, com todo aquele... Eles tiveram que se organizar muito rápido, e o Brasil foi pego de surpresa, apesar de já existir a pandemia, já está alastrada por toda a Europa, a Ásia. Nós aqui no Brasil não nos preparamos para enfrentar a pandemia. E o que aconteceu? Nós chegamos a um momento que o SUS, que já era sobrecarregado, teve que se reinventar para atender esses pacientes que estavam infectados com a Covid. Nesse momento, os médicos foram pegos totalmente de surpresa, tiveram que realmente fazer tudo às pressas e atropelando muitos dos seus direitos. Foi aí que muitos advogados foram contratados para defender esses profissionais, assim como os sindicatos de classe, tanto dos médicos quanto de enfermeiros e demais profissionais da saúde, foram acionados para poder realmente proteger esse profissional e evitar que ele também se infectasse e pudesse realizar o seu trabalho de forma segura e atender bem os pacientes. Nós observamos que os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, simplesmente sumiram do mercado. E quando eram encontrados, com valores superfaturados, com valores totalmente fora da realidade que nós tínhamos até antes da pandemia. Isso gerou um caos no sistema de saúde, principalmente no SUS. Nos hospitais privados, com os planos de saúde, também estamos enfrentando alguns problemas, mas foram menos do que os sentidos no SUS. E isso gerou o quê? Muitos profissionais acabaram trabalhando de forma desprotegida. Nós chegamos a ver casos de médicos e enfermeiros utilizando sacos plásticos para se proteger. Até então, ninguém sabia ao certo, e até hoje nós não temos muita certeza de como é a doença, e os médicos tiveram que inovar, né? Alguns utilizaram sacos plásticos, outros utilizaram papel filme, né? Tudo que eles podiam fazer para se proteger, eles estavam fazendo. Mas nesse momento, muitos profissionais também adoeceram. Nós chegamos a perder muitos médicos. Aqui na minha cidade, graças a Deus, não. Mas na capital, em outros estados, nós tivemos um índice de mortalidade muito alto entre os profissionais da saúde. Isso é um reflexo de uma falta de cuidado, uma falta de organização do Estado em si para proteger esse profissional. Porque se o Brasil ele tivesse se organizado a partir do momento que os estudiosos, né, as pesquisas comprovavam que a pandemia também chegaria ao Brasil, talvez a gente tivesse conseguido minimizar todo o impacto que foi causado na vida e na saúde desses profissionais. E impactou também diretamente aos pacientes, porque sem profissionais para atender, muitas unidades de saúde foram fechadas, tiveram que fechar suas portas para poder realmente, porque não tinha onde atender, porque a saúde já estava, já tinha sido infectada, muitos já tinham sido infectados, então não teria como realmente, não teria corpo humano
para atender, né? Não tinha pessoal para poder atender aqueles pacientes. Então, tudo isso foi uma forma de alertar os profissionais que eles precisariam também de um apoio jurídico, porque um profissional, um médico, um enfermeiro, que ele já está na linha de frente de uma pandemia, a última coisa que ele vai lembrar é que ele tem que recorrer a algum direito, que ele pode acionar um sindicato de classe ou que ele pode acionar um advogado para que aquele advogado, aquele profissional do direito realmente tome a frente dos problemas e lute pelo menos pelo mínimo, né, para que a saúde daquele profissional ela seja reservada, que a dignidade da pessoa humana ela seja realmente utilizada no seu termo maior, na sua finalidade maior, protegendo sempre o profissional que está ali. Mas também, ao mesmo tempo, nós tivemos casos de ações judiciais que não conseguiram, né, que mesmo acionando o judiciário, as ações não foram procedentes. Então, mesmo com toda a ajuda, com toda a tentativa de alguns sindicatos, os médicos ainda assim se sentiram desassistidos. Isso impactou totalmente na pandemia. Nós tivemos alguns casos de alguns estados que, por conta do adoecimento e da morte de muitos profissionais, o Estado, os municípios, né, os hospitais, eles optaram em contratar médicos que não tinham revalida. Isso também gerou outras ações pelo Conselho Federal de Medicina, que é totalmente contrário àqueles profissionais que não possuem revalida que atuem no Brasil. Mas aqui, no momento que nós estamos, e principalmente no pior momento que nós já passamos, que eu acredito que realmente a gente já tenha passado pelo pior, que a gente já tenha aprendido muito com isso, os médicos cubanos e os que não têm o revalida, eles fizeram um bom trabalho. Eles atuaram também em conjunto com outros profissionais, com médicos brasileiros, e conseguiram, pelo menos, atender a população e minimizar aquele momento de enfrentamento direto, de corpo a corpo, porque sem eles também talvez teria sido muito pior. E um outro detalhe que nós observamos. A pandemia chegou e muitos médicos não foram treinados para isso. Muitos médicos foram jogados, né, vamos dizer assim, foram jogados aos leões para poder realmente atender a população como eles precisavam. Alguns médicos conseguiram fazer treinamentos, fizeram treinamentos de intubação, que é um dos procedimentos mais utilizados para quando o paciente ele já está num grau elevado, quando ele está realmente com o pulmão comprometido, ele precisaria ali de uma intervenção e de uma intubação. Isso também gerou um outro problema, porque a maioria dos hospitais públicos do Brasil não possui ventiladores, respiradores suficientes para atender a toda a síndrome respiratória que chegava até aquela unidade de saúde. Tivemos, infelizmente, para a surpresa de muitos, gestores que adquiriram respiradores, que adquiriram esses respiradores de outros países com valores superfaturados e que não funcionavam, que impactou também o dia a dia médico, os atendimentos médicos. Nós enfrentamos, além de todos os problemas da pandemia, má gestão, uma má gestão da saúde. E essa má gestão ela ficou muito evidente, principalmente nas cidades de interior, onde não existe UTI e pacientes necessitam sair das suas cidades para uma cidade mais próxima, que possua um hospital um pouco melhor, um pouco mais equipado, e sobrecarregou tudo. Sobrecarregou o sistema de saúde e sobrecarregou os profissionais. Profissionais que passavam dias sem ir em casa, profissionais que tiveram que dormir em hotéis quando podiam dormir, porque muitos saem de um hospital e vão para o outro, porque realmente a demanda é muito grande e eles não querem deixar e nem podem deixar a população desassistida. Pensando nisso, o governo ele resolveu antecipar a formatura de alguns estudantes de medicina. E por quê? Porque eles acreditavam que esses estudantes que já estavam na reta final, que já tinham cumprido
quase todo o curso, né, boa parte do curso, eles estariam já aptos para auxiliar o combate ao coronavírus. Infelizmente, muitos desses médicos, desses recém-formados, eles não foram treinados. Se um médico intensivista, que já é acostumado a lidar com o dia a dia do SUS, a lidar com falta de insumos, falta de medicamento, falta de equipamentos de proteção individual e demais problemas que acontecem no dia a dia médico, imaginem, pessoal, um médico recém-formado que nunca teve um contato direto com uma unidade de saúde cheia, nunca teve contato com pacientes em estado gravíssimo, que precisavam a todo custo ali de um respirador, que precisavam de oxigênio e não tem. Isso impactou diretamente a saúde mental desses profissionais. Alguns profissionais desistiram, eles acharam melhor se retirar, porque eles não tinham condições mentais, nem muitos até físicas, porque eles estavam numa rotina totalmente desgastante. Para cuidar do outro, eles estavam negligenciando a própria saúde. Então, isso também impactou diretamente os médicos recém-formados. E nós ainda estamos fazendo um acompanhamento, digo por aqui, né, principalmente, com alguns profissionais, com alguns psicólogos, disponibilizamos alguns psicólogos para poder atender esses profissionais. Alguns hospitais, eles já possuem em seu corpo clínico um psicólogo que foi destacado para ouvir e para ajudar esse profissional médico que está realmente abalado psicologicamente, que não se sentia mais, que não tinha como, e ele se sentia responsável por muitas vezes em ter que fazer uma comunicação de uma má notícia, da perda de um familiar. Nós não conseguimos, daqui de fora, né, vendo apenas o advogado que lida apenas com a justiça, que não tem esse contato direto, é muito difícil para a gente saber o que é isso, o que é um médico passar uma semana inteira não podendo salvar as vidas que ele gostaria e tendo que comunicar uma má notícia para um familiar. É muito dolorido. E eu digo isso para vocês porque eu vi. Porque eu fui para dentro do hospital para sentir a dor do médico. Eu precisava ver o que realmente estava acontecendo. Porque apesar deles me contarem, e eu me senti também na obrigação de estar lá presente para poder ajudá-los de alguma forma. De que forma a gente ajudou eles? Além de disponibilizar os psicólogos para atendimento. Nós realmente abraçamos a causa e fomos diretamente conversando, né, em parceria com sindicatos, Ministério Público, conversar com a gestão municipal para que fosse realmente minimizado todo esse dano que estava sendo causado. Cobrando mais insumos, cobrando mais médicos, porque quanto mais médicos estiverem atendendo, menos será o impacto que aquele médico recém-formado sentirá. E também para que fosse acompanhada todo esse procedimento, que fosse feito um estudo prévio de tudo que poderia vir a faltar, para que o médico ele realmente não chegasse ao ponto de ter que falar para o paciente que ali não existia um certo medicamento, que não existia mais respiradores e que o familiar dele morreu, né? Infelizmente foi a óbito, por falha na estrutura, por falta de equipamentos. Infelizmente, muitos médicos adoeceram e ainda estão adoecendo, fazendo uso de medicamentos que a gente imagina, né, que daqui para frente eles consigam realmente fazer um tratamento adequado para que passe que o pior já passou e que eles consigam exercer a profissão, exercer a medicina de uma maneira realmente digna e sem tantos, e que isso não impacte a vida dele a ponto dele chegar a desistir, porque eu já cheguei a ouvir de um profissional que não era isso, que a medicina que ele estudou, que desde os 15 anos que ele estuda,
para ser médico, não era isso que ele queria para a vida dele. Ele nunca imaginou que ele seria antecipada a formatura dele e ele iria chegar ao ponto de trabalhar numa pandemia e tudo que ele sonhou, que era salvar vidas, que era ajudar, ser útil para a sociedade, ele não poderia estar fazendo, por falha na estrutura, por falta de gestão. E então, nesse momento, a gente foi muito atuante, muitos colegas também, advogados, tomaram a linha de frente, criamos grupos de apoio para advogados ou para médicos, fizemos denúncias de falta de equipamento de proteção individual e conseguimos muito, né, conseguimos realmente auxiliar esses profissionais para que eles pudessem exercer a medicina de uma forma mais tranquila. Um outro direito que surgiu durante a pandemia para os médicos foi para os médicos do grupo de risco, ou seja, pacientes hipertensos, pacientes renais e grávidas também chegou a alguns casos, eles também foi possibilitado que eles fossem afastados da linha de frente da Covid e que eles pudessem auxiliar o atendimento de uma forma remota. Porque, como vocês bem sabem, né, o governo autorizou que, durante a pandemia, nós pudéssemos, né, os médicos pudessem utilizar a telemedicina. E, a partir da telemedicina, muita coisa foi possível, porque foram feitas prescrições online, foram feitos atendimentos online, consultas online. Esses médicos que estavam afastados por realmente impossibilidade, porque eles, se é do grupo de risco, a chance dele se infectar e dele evoluir a óbito seria muito maior. Então, ele foi possibilitado que eles permanecessem em suas residências ou dentro dos seus consultórios, sem expor realmente a sua vida, a sua saúde ao vírus, e que os seus salários fossem mantidos. Ou seja, eles não estariam em casa sem trabalhar, eles estariam apenas fazendo um serviço de forma remota. E, para que eles fizessem esse serviço de forma remota, eles não teriam nenhum prejuízo na remuneração. Em alguns estados, nós tivemos conhecimento de problemas que alguns municípios e estados se recusavam a pagar o salário desses profissionais que não estavam na linha de frente. Algumas ações foram propostas e a justiça garantiu que eles pudessem receber a sua remuneração em sua integralidade. Recentemente, também foi aprovada uma insalubridade no grau máximo para os profissionais que estão atuando na linha de frente. Isso também é outro problema que ainda estamos enfrentando. Outro direito que surgiu com a pandemia foi o direito dos médicos que são do grupo de risco permanecerem atendendo de forma remota. Ou seja, a partir do momento que foi autorizada a telemedicina, esses profissionais que são hipertensos, que têm problemas renais, em alguns casos as grávidas também, elas foram destacadas para trabalhar de forma remota através da telemedicina e sem prejuízo da sua remuneração. Nós tivemos conhecimento que em alguns estados isso não foi possível. Os gestores, seja município ou estado, gestores dos hospitais, simplesmente se recusaram a pagar a remuneração desses profissionais de maneira integral. Então, alguns colegas, por exemplo, proporam algumas ações judiciais para que esses médicos tivessem realmente garantido a sua remuneração sem qualquer prejuízo. E isso gerou um atendimento mais célere para a população que não poderia sair de casa, que não poderia procurar uma unidade de saúde, ela teve a possibilidade de ter o seu atendimento da sua própria casa através da telemedicina pelo grupo de risco, que muitas vezes são profissionais gabaritados, profissionais altamente qualificados, que estão ali para realmente atender e receitar consultas, receitar medicamentos, fazer consultas, tudo através da telemedicina, tudo através do computador. Então, isso foi um ganho
que o governo federal garantiu a esses profissionais. Assim como também foi garantida uma pensão em alguns estados, por exemplo, no estado de Recife, os médicos que perderam a vida, que evoluíram a óbito na linha de frente da Covid, eles tiveram a possibilidade, o familiar, né, desses profissionais terão direito ao recebimento de uma pensão. Nós ainda não sabemos como vai se operar essa pensão, como vai ser o pagamento, mas também foi um dos direitos garantidos através da pandemia, né, do coronavírus. Nós estamos analisando agora, recentemente, se eu não me engano foi no mês de julho, que foi aprovada a insalubridade no grau máximo para todos os profissionais que estão à linha de frente. Esses profissionais muitas vezes não recebem a insalubridade. E hoje mesmo, por exemplo, nós não estamos conseguindo implementar de uma forma natural. Os gestores ainda estão sentindo estão ainda com uma certa resistência a pagar essa insalubridade para os profissionais. E o que os médicos devem fazer, os profissionais da saúde devem fazer, se os gestores se recusarem, se os empregadores se recusarem a pagar a insalubridade no grau máximo, ou seja, seria mais 40% sobre a remuneração. Vocês podem acionar o Ministério Público do Trabalho, podem acionar o sindicato de classe, o sindicato dos médicos, e também podem acionar um advogado. O advogado, principalmente os especialistas em direito médico, tem uma certa facilidade, por estar já no dia a dia médico, eles já têm uma certa facilidade de atuar nessas demandas. Então, se você ainda não teve incluída na sua remuneração esse valor, essa insalubridade, saiba que vocês podem sim receber, desde que esteja enquadrado nos requisitos da lei, vocês poderão solicitar ao gestor que seja incluída na sua remuneração a insalubridade de 40%. E nós estamos aqui falando de direitos, mas e naqueles casos onde não existe condições de trabalho? O que o médico poderia fazer? Ele pode se recusar a trabalhar se lá no ambiente de trabalho dele não tem nenhuma condição de ele atender os pacientes? Sim. Alguns dizem que não é? Que não poderia porque estamos numa pandemia, o médico ele tem que trabalhar, ele tem que se sujeitar. Alguns dizem até que tem que honrar o juramento. Mas não é bem assim, pessoal. O Código de Ética Médica, ele possibilita que o médico que não estiver trabalhando em um local adequado, que ele não tenha realmente nenhuma condição de atendimento e que todo aquele ambiente ele possa, inclusive, afetar a saúde do profissional, ele pode sim se recusar a prestar serviço. Mas de que maneira ele poderá fazer isso sem configurar um abandono de plantão? Existe aí uma linha muito tênue entre a recusa de trabalho, né, por falta de condições, e o abandono de plantão. Eu, por exemplo, se estivesse trabalhando em urgência e emergência, eu jamais poderia me recusar a trabalhar se não tivesse outra pessoa, ou se eu não comunicasse, principalmente o CRM. Isso aconteceu em vários estados, e a orientação, inclusive do próprio CFM, é que o médico constata que não há condições dele trabalhar, ele deve imediatamente comunicar seja a Secretaria de Saúde, seja os seus superiores, a direção do hospital e principalmente ao CRM, todas aquelas más condições de trabalho, para que os responsáveis pelo hospital, eles tomem as providências necessárias para designar outros profissionais para aquele atendimento, ou até mesmo o fechamento de uma unidade de saúde e o realocamento e a destinação daqueles pacientes da unidade de saúde para outra com mais condições. Isso já aconteceu, nós vimos, durante a pandemia isso
tem sido bem recorrente, de ampliar hospitais, né, em alguns casos até transformar um hospital apenas em atendimento para Covid. Em alguns casos até chamaram de covidário, né, que eram os atendimentos exclusivos para casos de Covid, de coronavírus. E o abandono, o que seria? O abandono é aquele ato do médico quando ele simplesmente ele não vai trabalhar ou ele chega no local de trabalho e ele se recusa a executar as suas funções. Nesse caso, se o médico se recusa ou abandona o paciente, ele pode sim sofrer uma punição ética, o que é tudo que nós não queremos, porque o nosso papel também é orientar os médicos a não sofrer nenhum tipo de punição ético-profissional. Então, jamais façam isso. Se você que está nos ouvindo aqui for médico, ou se você é advogado e atua na defesa médica, oriente o seu cliente a jamais abandonar, a jamais deixar o paciente desassistido ou deixar um outro colega médico sozinho numa situação de risco para que ele não sofra realmente nenhuma punição ético-profissional. Outro problema também que nós estamos analisando, que tem sido, infelizmente, recorrente durante a pandemia, atraso salarial, ou até mesmo um salário que não se adequa à realidade daquele profissional. Se vocês que estão nos assistindo, vocês observam, com certeza na cidade de vocês, ou no estado, vocês podem ter observado que alguns hospitais tiveram atraso nos pagamentos, alguns estados não fizeram repasse, e o médico fica simplesmente desassistido, ele passa de até 2 meses sem receber o seu salário. Nesses casos, o médico também tem que acionar, né, seja a promotoria, seja o Ministério Público do Trabalho, ou sindicato, como já falei antes, mas não deixem de cobrar. Muitos acabam deixando, vão trabalhando, isso vira uma bola de neve, mas os honorários médicos são a contrapartida da empregadora. Vocês não podem jamais, em momento algum, prestar um serviço e não receber. E se passar de mais de 2 meses, vocês também podem se recusar a trabalhar. Não só 2 meses, na verdade, né? O atraso salarial, ele também é um dos motivos para a entrega de escala. Muitos não sabem disso, mas também se enquadra no que nós já falamos anteriormente. Para que você realmente deixe de prestar o seu serviço, por falta de pagamento, você tem que comunicar previamente à empregadora e o CRM de que os salários estão atrasados, de que você já está trabalhando há algum período sem receber para aquilo, tá? Então, observem bem isso, principalmente advogados que estão aqui nos ouvindo. Fiquem muito atentos na forma como vocês vão orientar os clientes de vocês. O dia a dia do advogado na defesa médica não é fácil, mas é gratificante, porque a partir do momento que você ajuda um médico, você está ajudando a sociedade. Você está ajudando que aquela unidade de saúde, que aqueles gestores, eles tomem conhecimento de tudo que está se passando no dia a dia da unidade de saúde e possam intervir a tempo. Porque o nosso papel, principalmente dos advogados, é atuar na defesa prévia. Nós precisamos orientar previamente esses profissionais, nós precisamos fazer visitas quando for possível, lógico, tomando todos os cuidados necessários. Eu, por exemplo, quando vou ao hospital, eu uso a face shield, máscara, óculos, touca, toda a roupa, né, necessária para que realmente a gente também se proteja, mas que veja de perto os problemas que os profissionais estão enfrentando. Assim, vocês ajudam o profissional, ajudam o seu cliente e também cumprem a função social do advogado, que é realmente dar uma resposta e ajudar a população nessas demandas coletivas. E não esperar apenas por outros gestores, por outras entidades, que eles tomem esse tipo de providências, tá? Tenham sempre em mente isso.
Não sei também se aqui existem advogados que atuam em comissões de direito médico. Aqui na nossa cidade, eu sou a presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da UAB de Santarém, e nós somos uma comissão muito atuante. Nós também comunicamos a promotoria, nós também fazemos esse trabalho através da comissão. Nós recebemos demandas, às vezes até diárias, né? Finais de semana, nós estamos recebendo muitas demandas aqui durante a pandemia, por conta de todos esses problemas que nós já elencamos, né? Falta de leitos, falta de medicamentos, falta de insumos, e através da comissão nós também conseguimos fazer um trabalho bem importante e que surtiu efeito para toda a população, para toda a nossa sociedade. Então tenham em mente que o direito médico, ele é uma área em evidência. O Verbo Jurídico acertou muito em trazer esse tema aqui para vocês, porque nós precisamos debater cada vez mais. O direito médico é o que a gente ainda chama que está no Oceano Azul, ou seja, poucas pessoas ainda atuam, né? Muitos agora, durante a pandemia, estão se capacitando, estão procurando entender um pouco melhor como atuar, o que significa, quais as atuações, o que o advogado ele pode fazer, né, dentro do direito médico. E nós observamos agora na pandemia que realmente é fundamental ter e capacitar cada vez mais advogados para que a gente consiga realmente ajudar e ser uma ferramenta, ser um braço da justiça que realmente vai ajudar esses profissionais a atender cada vez melhor a população. Algo muito importante que nós precisamos falar, relatar aqui para vocês, são as agressões físicas e verbais que os profissionais têm sofrido durante a pandemia. É injusto até que um paciente ou familiar de paciente agrida esse profissional que está expondo a sua vida, que está se privando muitas vezes de estar no seio da sua família para cuidar das nossas e ainda ser agredido. Desde o início da pandemia, nós estamos enxergando vários casos de médicos que são filmados e as imagens são divulgadas nas redes sociais de uma forma difamatória. São pacientes que têm sido agredidos fisicamente, são tentativas de invasões de hospitais para visitar o paciente e muitas vezes acabam agredindo os profissionais que estão ali na linha de frente. E o que o médico ele deve fazer? O que o advogado desse médico deve fazer nesses casos de agressões? Durante a pandemia, a delegacia virtual de alguns estados, aqui do Pará, por exemplo, eles ampliaram os atendimentos, ampliaram as possibilidades de atendimento online, justamente para não ter que ir até a delegacia e se expor ainda mais ao risco de contaminação. Então, esse médico ou o advogado dele, eles podem, sim, fazer um boletim de ocorrência por agressão ou por difamação, dependendo, né, do caso, mas não deixem de fazer isso. Por quê? É assim que a gente vai manter o respeito. Ninguém tem o direito de agredir, de filmar o outro, né, e falar o que quiser, e, afetando, né, ainda mais a dignidade da pessoa, infringindo direitos à imagem e expondo aquele profissional que já está tão vulnerável ainda a situações vexatórias como nós estamos vendo. Além de fazer um boletim de ocorrência e algumas vezes, dependendo do caso, pedir retratação do paciente, o médico ele pode também acionar o próprio sindicato ou também o conselho de classe. O médico aciona o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina e pede um desagravo. O que é o desagravo? É o momento que o órgão ele toma a dor do médico e mostra para a sociedade que aquele ato cometido com aquele médico foi injusto, que ele não merecia passar por aquela situação, e é emitido um desagravo público, né? E a população toma conhecimento, o desagravo ele é publicizado
no Diário Oficial, justamente para que seja dado amplo conhecimento para a sociedade que o Conselho ele não compactua com nenhum tipo de violência aos profissionais. Então, fiquem atentos a isso, sejam solidários aos profissionais, não responsabilizem o profissional médico pela falta de estrutura da saúde. Isso nós precisamos debater cada dia mais. O responsável pela saúde do município são os gestores, o responsável pelo andamento da unidade de saúde ali é a direção do hospital. Então, não responsabilizem aquele profissional que está ali fazendo de tudo para atender o paciente. Não, nós precisamos tirar um estigma, né, que já existe, é um costume que já tem se tornado cada vez mais frequente, do paciente tirar foto, filmar e expor a sua opinião, mas a liberdade de expressão, ela não é absoluta. A partir do momento que alguém agride e que ultrapassa os limites, ele está infringindo direitos e ele vai ser passível de uma punição. Vocês conseguiram entender? O que acontece? Aquele paciente, aquele familiar que divulgou imagens, que difamou o médico, que difamou o profissional da saúde em pleno local de trabalho, além de responder a um processo, a um TCO, né, o que seja, dependendo da agressão, se for agressão, ele vai responder a um inquérito. Então, ele, além do inquérito, né, além de uma ação penal, ele pode vir responder também a uma ação de indenização por danos morais. E já existem várias decisões no Brasil que são pacíficos já, que se houver realmente agressão ou se houver humilhações, difamações, injúrias nas redes sociais, o médico ele pode sim pedir a indenização do paciente. Ele não está ali para isso. O médico não quer o dinheiro do paciente, o médico ele só quer o respeito. O que nós queremos aqui divulgar amplamente é isso, que nós devemos respeito a esses profissionais. Nós vemos muitas pessoas falando sobre erros médicos que estão acontecendo durante a pandemia, mas também deve existir um entendimento de que todos estão trabalhando no limite. Ninguém sai da sua casa querendo causar dano a ninguém. O profissional da saúde ele sai da sua casa para salvar vidas. Ele não sai com más intenções. E é assim que o paciente tem que ser, apesar de todo o sentimento, de toda a revolta que ele tem, ele não deve descontar isso em nenhum profissional da saúde. Isso a gente precisa mudar aqui no Brasil. Isso eu falo para todo o Brasil, não estou falando apenas daqui da minha região. Todo o Brasil precisa mudar essa mentalidade. Precisa parar de agredir os profissionais que estão na linha de frente e começar a cobrar de quem é de direito, ou seja, quem realmente tem a responsabilidade de gerir a saúde do seu município ou do seu estado. Vocês conseguiram compreender? Nós precisamos defender o profissional. Seja, se você for um advogado que atua mesmo que atue para pacientes, jamais oriente o seu cliente a agredir aquele profissional. Porque ele vai perder o direito dele também a partir do momento que ele agride alguém. E nós não devemos estimular nenhum tipo de conflito. Eu espero que vocês tenham entendido aqui que todo o meu argumento é para passar para vocês realmente uma forma de que eu estou defendendo um profissional, defendendo a atividade dele. Eu não estou compactuando com nenhum erro. Se também houver algum erro do profissional, ele deverá ser responsabilizado. Deve ser dada a oportunidade para ele se defender, para mostrar se houve ou não erro, se ele realmente atuou como deveria. Mas se um profissional também erra, ele deve ser punido. Eu não estou falando aqui que o profissional ele jamais vai ser punido, não me entendam mal. Mas o que a gente tem que deixar claro é que direitos têm limites. E ninguém pode ultrapassar nenhum tipo de limite, porque senão, com certeza, haverá uma punição, haverá uma responsabilização.
Entenderam? Era essa a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, que realmente o advogado que atua no direito médico, ele tem uma ampla possibilidade de atuações. Ele pode atuar na defesa de médicos, ele pode atuar para pacientes, contra planos de saúde, defendendo planos, em auditorias, trabalhando dentro de hospitais. Vocês têm que se qualificar. Aproveitem que nós estamos em um período de pandemia para fazer cursos, para se especializar. O Verbo Jurídico acertou muito em fazer um congresso de direito médico nesse período, porque quanto mais a gente fala disso, mais a gente orienta os advogados, orienta a população. Seja você também um propagador de boas notícias, de boas novas, para que realmente a sua família também saiba como agir em uma situação de risco, para que eles tentem, na medida do possível, manter a calma quando precisar, mesmo que cause uma certa revolta, mas a gente não pode jamais perder nossa razão. A gente tem sim que se ajudar e respeitar um ao outro. Assim, talvez a gente consiga diminuir um pouco os problemas que existem no nosso país. Agradeço mais uma vez ao Verbo Jurídico pelo convite. Foi uma satisfação enorme poder fazer parte de um congresso com tantos nomes importantes, um congresso de uma instituição tão séria que é a Verbo Jurídico. Então, espero que vocês tenham gostado da minha explicação.